Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho em fontes bem interessantes sobre ateísmo, sabe? E com um foco especial na figura do José Saramago. Isso aí. A gente está com a introdução do livro A Revolução Ateísta, o volume 1, e também um artigo do Medium. Os dois são do Jorge Guerra Pires. Exato. A ideia aqui é entender um pouco por que figuras públicas como Saramago são tão importantes, né? Para desafiar certas normas religiosas e para defender a liberdade de pensamento. Perfeito. E vale lembrar, né, que essas fontes são mais ensaístas. Elas convidam a gente a pensar. Não é para dar uma verdade absoluta, mas para analisar o ateísmo, como ele se relaciona com a sociedade, especialmente aqui no Brasil. Entendi. Material para reflexão mesmo. Isso. Bom, então vamos começar pelo Saramago, que é o foco principal. O que as fontes dizem que torna ele tão singular nesse debate? Olha, o artigo coloca ele de um jeito bem interessante, como um intelectual, assim, de peso mundial, que assumiu publicamente ser ateu. E sem rodeio, sabe? Direto ao ponto. Exatamente. E essa clareza dele teve consequências, né? O livro até menciona aquela tentativa da Igreja Católica de silenciar o Saramago, mesmo ele já sendo um Nobel, por causa das críticas dele. Nossa. Pois é. Então a coragem dele não só peitou uma instituição gigante, como também deu força para o discurso laico, sabe? Aquele mais racional, humanista, independente da religião. Foi um recado importante, então. Um recado de que dá para pensar diferente, né? Mesmo estando sob os holofotes. Rompeu um certo silêncio. Essa coragem do Saramago é marcante, mas o livro também traz outro exemplo com uma abordagem bem diferente, né? A Madalyn Murray O'Hair, lá nos Estados Unidos. Isso. A O'Hair é outro caso. Bem diferente. O ativismo dela era, assim, de confronto direto. Como assim? Ela foi para a justiça para tirar a oração obrigatória de escola pública, ensino da Bíblia, defendia a separação igreja e Estado com unhas e dentes, processou até a NASA por causa de orações do espaço. Era outra pegada. Uma linha de frente bem mais, digamos, combativa. Totalmente. E isso teve um custo pessoal enorme para ela, né? É o que as fontes indicam. Chegaram a chamar ela de a mulher mais odiada da América. Enfrentou muita coisa. E o fim dela foi trágico, né? Sequestro, assassinato. Exato. As fontes até levantam a suspeita de que a investigação do desaparecimento dela demorou, talvez por preconceito mesmo. É um lado sombrio, né? Mostra o preço que algumas pessoas pagam pela convicção. E se a gente olha o quadro geral, vê estratégias diferentes, riscos diferentes. Tipo, o ativismo da O'Hair é bem diferente da abordagem mais, digamos, intelectual, filosófica dos 4 cavaleiros do novo ateísmo, que o livro também cita. Pessoas como o Dawkins, o Hitchens. assim, conhecidos pela crítica mais direta à religião ali no começo dos anos 2000. Isso. São impactos diferentes, perigos diferentes também. Então, essa tentativa de calar o Saramago, a hostilidade contra a O'Hair, isso talvez seja parte de um padrão maior que as fontes exploram. Tipo, uma coisa histórica. Com certeza. O livro aponta para isso. Olha só, o próprio cristianismo, lá no comecinho, os seguidores eram chamados de ateus pelos romanos. Por quê? Porque não adoravam os deuses do império. Faz sentido. Marginalizar quem pensa diferente não é de hoje. Não mesmo. E essa tensão continua viva. O livro dá exemplos atuais. Pressão para ter ensino religioso específico na escola pública, ou criacionismo, ataques à teoria da evolução. É comum que a crítica racional à religião seja rotulada de propósito, como ataque, como intolerância. E aí o debate se perde, né? E essa pressão chega nas figuras públicas, né? Parece que muitas se sentem meio obrigadas a mostrar que têm fé. O livro cita o caso do FHC, o Fernando Henrique Cardoso. Sim, o ex-presidente. Que numa campanha deu uma resposta meio evasiva sobre acreditar em Deus. E isso virou polêmica, né? Usaram politicamente contra ele. Exato. E tem até aquela citação que atribuem ao O'Hair, né? Dela especulando que poderia haver presidentes americanos secretamente ateus. Que não podiam admitir. E aí você compara isso com a coerência de gente como Saramago ou Bertrand Russell, o Daniel Dennett, que o livro também menciona. Que mantiveram a posição. Mantiveram. Até diante da morte, recusando consolo religioso, sabe? Reafirmando a honestidade intelectual. É interessante lembrar também do padre Jean Meslier, lá na França do século XVIII. O que tem ele? Ele era padre, mas secretamente ateu.
Só revelou isso em escritos achados depois que ele morreu. Tudo por medo da perseguição da igreja na época. Nossa, que história. Mostra a força da pressão, né? Então, pra gente ir fechando, a postura do Saramago realmente se destaca. Um exemplo de coragem intelectual, né? Se recusar a ficar quieto, ainda mais sendo um Nobel, parece ter sido um marco importante para defender a liberdade de pensar no mundo ainda tão influenciado por dogmas. Exatamente. Foi um gesto potente, e isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para pensar que é preciso para que as pessoas e a sociedade como um todo consigam superar essas pressões culturais e institucionais, para ter um diálogo mais aberto, mais honesto sobre acreditar ou não acreditar. Principalmente quando tem instituições poderosas resistindo, né? Tentando manter o controle sobre o pensamento. Fica aí a reflexão.